Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Para você que ainda não tem a Sertão TV Ceará, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa, porque assim você irá desfrutar desse papo bacana, dessa conversa confortável sobre política, sobre sociedade, que só o Ceará em Pauta pode te ofertar. Você que está me acompanhando pelo YouTube, compartilha com o pessoal, deixa aquele like que ajuda bastante, que é a Sertão TV. E para você que está me acompanhando pelas ondas da M840 Campo Maior, aquele abraço do seu amigo de todo sábado. No caso aqui, sábado, o programa Ceará em Pauta vai para as ondas da Rádio Campo Maior. Antes de iniciar o programa, eu gostaria de contar uma história. Eu sei que não é comum eu contar histórias no início do programa, mas em um determinado dia, tinha um requerimento a fazer isso. Na época, líder estudantil do Centro Universitário Católico de Quixadá. E lá nós estávamos, à frente do Centro Acadêmico de Direito Arnaldo Vasconcelos, estávamos atrás de um pleito. Então, nesse dia eu fui conversar com um advogado experiente, ouvindo, claro, a minha turma, né, aqueles que faziam parte do Centro Acadêmico Arnaldo Vasconcelos. E nessa conversa, e eu sempre conto isso em sala de aula com meus alunos, sobre essa conversa, ele falou uma coisa para mim. Vocês estão com algum protocolo, com algum documento? E eu disse, não, a gente está procurando apoio. E ele, de uma forma muito simpática, experiente, me repreendeu naquele momento e falou, olha, a advocacia, muito embora vocês ainda estejam como discentes, é um dever quase que cristão. Nossa ação é pedir. Nós peticionamos. E nossa petição tem que seguir um formalismo. Daquele dia para cá, desde que saí de sala de aula, hoje como professor universitário, conto essa história com meus alunos, nunca deixei de, sempre que vou pedir alguma coisa, levar um requerimento formal para ser prontamente atendido. Dito isso, o meu convidado de hoje foi deputado constituinte do estado do Ceará, também foi deputado federal, foi prefeito de Quixadá, hoje atua junto do governo federal, secretário de Assuntos Federativos do governo federal, do governo Lula. Tenho o prazer de receber também aquele que me repreendeu naquele momento. Não sei se ele lembra dessa história, provavelmente não. E essa é uma oportunidade de trazer novamente essa história. Ceará em Pauta tem a honra de receber Hilário Marques. Seja bem-vindo, doutor Hilário. É um prazer ter você aqui no Ceará em Pauta. E se sinta à vontade. Breno, o prazer é todo meu. Essa oportunidade na Sertão TV, também veiculado pelo YouTube, pelas as ondas, né, da Campo Maior. E quando você começou narrando, né, essa história, do meu perfil, lembrei. Porque, na verdade, eu sou advogado, né? Advoguei, comecei minha militância política como líder estudantil, presidi o Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, lá nos anos 80, 81, 82, foi o meu período de gestão no Centro Acadêmico. E lá, nós, e como advogado, realmente eu aprendi essa lição. Quando você está fazendo a reivindicação ou defendendo um direito, você peticiona, né? E naquele dia eu falei assim, olha, bom para vocês aprenderem, mas na verdade eu já tinha recebido essa lição do saudoso Fávila Ribeiro, um grande jurista, eu do Centro Acadêmico, tinha ido ao Fávila Ribeiro, que era então o diretor da Faculdade de Direito, fazer umas reivindicações lá da sala que nós estávamos reabrindo o Centro Acadêmico após o período da ditadura, e o doutor Fávila depois me chamou ao lado e disse, olha, quando vocês vierem, ponha isso na cabeça, quando vocês vierem fazer um pedido a uma autoridade, vocês peticionem. O advogado tem que peticionar. Mas, Breno, o mais interessante é que, recentemente, já prefeito, há pouco tempo atrás, eu estava em uma conversa com um amigo, pastor Naldinho, né? E o Naldinho disse que saber pedir é bíblico, né? Então ele citou até um trecho lá quando ele diz não és atendido porque não pedes, e quando pedes, pedes mal. Então, saber pedir, saber peticionar é realmente algo da essência do advogado.
Doutor Hilário, esse programa, o Ceará em Pauta, desde quando assumi aqui na Sertão TV, sempre tenho o costume de dizer a cada convidado que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política. Porque não existe mais sinceridade da política do que numa mesa, numa calçada, onde as pessoas estão discutindo. É ali onde se tem as melhores projeções, especulações e pesquisa. As pessoas da calçada sabem. Então eu sempre digo, o Ceará em Pauta é uma conversa de calçada sobre política, tem para além de informar, uma função pedagógica. E para iniciarmos aqui o Ceará em Pauta, eu sempre digo que essa é a pergunta mais difícil que eu faço a todo convidado. E a pergunta de abertura, porque aí quebra o gelo e a gente já se torna íntimo. Eu quero que você me diga quem é Hilário Marques. Hilário Marques é um sonhador, um idealista, um humanista, que ralou muito na vida para conquistar o seu espaço, o seu lugar, porque eu sou filho de uma família de trabalhadores, né? Sou pobre da periferia da cidade de Quixadá, estudei em escola pública a vida inteira e tive essa grande felicidade na minha vida de, depois de ter estudado no colégio estadual até o segundo ano do ensino médio, naquela época chamava do segundo grau, né? Eu passei um ano em Fortaleza fazendo um cursinho preparatório e ingressei na Universidade Federal do Ceará para Direito. Isso em 1979. Para você ter ideia, existiam poucas faculdades e era muito difícil. Isso foi uma grande mudança na minha vida, mas foi fruto de muita ralação. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? O meu pai tinha restaurante, depois bar, e eu fui para dentro do bar. Naquela época era mais permissivo isso, né? E eu com 12, 13 anos de idade já trabalhava. Então a vida inteira estudei, trabalhei e ingressei na vida política pelo ideal, pela formação, pela ideia da transformação. O país estava se redemocratizando, né? Com toda uma luta. Então eu lutei por liberdade sindical, lutei contra a Lei de Segurança Nacional, eu lutei para reabrir o movimento estudantil, eu lutei para fundar o Partido dos Trabalhadores, eu lutei para criar sindicatos, né? Associações de sindicatos, lutei pela reforma agrária, né? E com isso acabei sendo lançado na política e tive êxito, porque com 25 anos de idade eu fui eleito deputado estadual pela primeira vez, em 1986, assumi em 87, e com a grata satisfação de, nesse período, ser também um candidato constituinte estadual, né? Então, Breno, a partir daí, toda a minha dedicação na política, nunca advoguei intensamente no período de 81, porque naquele tempo tinha carência de mais advogado, o estagiário já era colocado ad hoc como advogado mesmo, já podia assinar petições, porque não tinha advogado no interior. Eu era advogado de sindicatos de trabalhadores rurais e associações, como já mencionei, e neste período, quando eu ingressei na política, eu nunca tive escritório, para poder não misturar interesses políticos com negócio. Nunca tive um comércio, nunca tive uma fazenda, nunca tive uma empresa. Então, uma pessoa que se dedicou ou a defender os trabalhadores, quando fui advogado, quando existia advocacia, ou nas políticas públicas, que me tomou a maior parte do meu tempo até hoje, da minha história. Então, essa é a minha breve resumo, mas, acima de tudo, Hilário Marques é um avô muito amoroso com as duas netas lindas. Graças a Deus, casei com a Raquel quando nós nos encontramos para... A primeira paquera foi na passeata de 1º de maio. A partir daí, namoramos, casamos até hoje, né? Casado com a Raquel, uma grande líder, uma pessoa maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, Vitor e Maíra, e 2 netas fantásticas. Então, de bem com a vida e na luta. Tenho dito para os companheiros, não há vida sem luta, e enquanto houver vida, haverá luta. Doutor Hilário, como bem feita a sua explanação, gostaria de fazer a primeira pergunta aqui do programa de fato, a segunda, né? A primeira foi mais... Quebra-gelo. A quebra-gelo, para que nós possamos nos tornar íntimos aqui, então perguntar
deputado federal, deputado estadual, prefeito por várias vezes, já foi secretário de Estado também, né? E hoje secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República. E há muitas pessoas que fazem essa pergunta, onde está o Hilário Marques? Porque por ser uma figura muito conhecida aqui em toda a região, não só no Sertão Central, mas a nível de Estado. E, doutor Hilário, gostaria que o senhor falasse melhor como é esse cargo e qual sua atuação à frente dele. Primeiro, Breno, me permita eu fazer uma pequena correção. Eu não sou secretário de Assuntos Federativos, eu sou assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ligado diretamente à Secretaria de Assuntos Federativos desse ministério, que é o ministério do ministro Alexandre Padilha. A SRI faz toda a parte de articulação institucional, interinstitucional com o parlamento, com os municípios, com os estados, né, acerca das relações federativas do governo, no caso do governo Lula, né? Então, eu especificamente, nessa condição de assessor especial, diretamente ligado ao secretário André Siciliano e ao ministro Alexandre Padilha, também exerço a função de gerente de assuntos federativos para 5 estados do Nordeste: Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, né? E o que é essa gerência? Que é paralela a esse meu trabalho de assessoria, que é a articulação política, que é lá no Palácio. Nós estamos no Palácio, né, no 4º andar do Palácio do Planalto, né? O presidente Lula fica no terceiro andar, nós estamos no 4º andar, e o nosso trabalho é exatamente de receber prefeitos, secretários de Estado, governadores. Normalmente o governador quem recebe é o ministro, né? Mas o nosso querido governador do estado do Ceará, sempre que vai no Palácio, né, eu sou chamado a acompanhar as suas audiências lá com o ministro Alexandre Padilha. Mas esse é o nosso papel, de facilitar as relações entre o governo federal, os municípios e os estados. E como se dá, doutor Hilário, essa relação direta com o governo federal, com o governo Lula? Se vem muito da sua luta, você é próximo do governo federal? Não, eu sou do governo federal, né? Sou de dentro do governo federal, né? E com o presidente Lula, eu tenho uma história de dirigente partidário, de militante cidades antiga. Como eu mencionei, eu sou da fundação do PT, né? E fui membro do Diretório Nacional em 1984, quando nós saímos ali depois da reunião para comer uma pizza, tomar uma cerveja e tudo ali. Lula, Aloysio Mercadante, Suplicy, essas pessoas históricas do PT, né? Então eu convivi, era muito novinho ali, né? Eu convivi com essas pessoas, então eu tenho essa convivência, e isso se consolidou com o meu papel na política do estado do Ceará, como membro do Diretório Nacional também, né? E os exemplos que o nosso município, na nossa gestão no município de Quixadá, fizeram parte daquilo que nós chamamos o modo petista de governar, né? Fomos nós em Quixadá, na minha primeira gestão, que criamos o Programa Saúde da Família, que é hoje uma referência não só no Brasil. A Organização Mundial da Saúde sugere para vários países em desenvolvimento o modelo do Programa Saúde da Família, que nós experimentamos de forma pioneira na minha gestão em Quixadá em 1994, final de 93 e início de 94. Né? Mas depois disso, casas populares, política de desenvolvimento local, planejamento estratégico, a estratégia de transformar Quixadá numa cidade universitária foi pensada nos meus governos, né? E todo esse desenvolvimento. Então a gente tem essa referência com o presidente Lula, mas o nosso envolvimento é direto na articulação política do governo federal. E dentro desse prisma de articulação política, tem-se tido uma consolidação, na verdade, uma reascensão do Partido dos Trabalhadores nos últimos 3 anos. Um partido que, em tese, e por muitos, era julgado como um partido falido em 2018.
De 2016 a 2018, o Partido dos Trabalhadores sofreu, na linguagem popular, um hate muito grande por parte da grande mídia, por parte das mídias independentes, até o momento que muitas pessoas que acreditavam no Partido dos Trabalhadores viram o partido numa situação que talvez não pudesse sair. E eu queria que o doutor me dissesse como o PT reacendeu da forma que está hoje. Mas isso eu quero saber melhor no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Um gamer, uma partida e uma conexão que trava quando todo mundo tá em casa. Tá cansado de ver esse filme? Bota a fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. O Ceará em Pauta de hoje está recebendo o doutor Hilário Marques. Doutor Hilário, o gancho que eu deixei no último bloco foi a saber do senhor, petista tradicional, longa história, fez parte da fundação do PT. Como se deu essa reascensão do Partido dos Trabalhadores? Olha,
Breno, você me dá uma oportunidade de fazer rapidamente um breve histórico e um relato de toda essa trajetória do PT. Dos momentos mais difíceis do PT, na verdade, foram da fundação, né? As pessoas pouco lembram, mas nós éramos negados o direito de fazer reunião, nós éramos discriminados, né? Pouca gente acreditava, né? Então foram momentos difíceis. A primeira eleição em 1982 que o PT participou, ainda na ditadura, né, as eleições municipais, era muito difícil. Eu lembro bem que eu organizei a campanha em Quixadá e a gente, para fazer as nossas reuniões de campanha, botava os 7 candidatos, todos os delegados sindicais dos trabalhadores rurais, dentro do rural, e ia para as localidades onde se juntavam mais umas 7 pessoas, era muito. Ou seja, eram os 7 candidatos a vereadores com mais 7 ouvintes. Mas fizemos a campanha, do mesmo jeito aqui em Quixeramobim. É tanto que em 1982, a primeira campanha eleitoral do PT, Quixadá e Quixeramobim, proporcionalmente, foram os 2 municípios que mais deram voto ao PT, mais do que Fortaleza. Proporcionalmente, Quixadá e Quixeramobim. Então, esse era um momento muito difícil. Depois o PT vem, várias trajetórias. Ao perder as eleições em 89, Lula também sofre um grande abalo. A onda Collor de Mello anuncia o fim do PT, o PT renasce com tudo, vem, o PT ia ganhar a eleição, vem a história do FHC com o Plano Real, adia a chegada do PT ao poder, disseram também que o PT estava acabado, né? E o PT chega ao governo, né? E faz toda essa transformação que fez, ganhou seguidamente, né? 2002, 2006, 2010, 2014 e tiveram que dar um golpe, né? E tudo aquilo que você falou armado contra o PT hoje, a história revela como era o fruto de uma ideia de interditar uma transformação avançada que o país estava tendo, né? A partir dos governos do PT. E não foi só mídia, as grandes mídias que se juntaram, forças exteriores, mas, na verdade, o que aconteceu também foi o uso, né, abusivo, e agora está se vendo criminoso, da justiça contra um partido político. E esse instrumento foi o Moro, que instrumentalizou a justiça, tá certo? Para fazer toda uma perseguição ao PT, ao presidente, né, para justificar o golpe contra Dilma e para tentar declarar o fim do PT. Mas, na verdade, o PT renasce. E renasce salvando a democracia brasileira, né? E aí, maior do que o PT foi Lula. Porque se Lula tivesse desistido de lutar, de se defender, tivesse se exilado, como muitos sugeriram, né? Tivesse negociado ficar livre de uma prisão, né? Pelo fim da sua dignidade como pessoa e como político, nós estaríamos vivendo um autoritarismo ainda, porque só Lula derrotaria o bolsonarismo, né? Só Lula teria capacidade de fazer a resistência que foi feita, né? Então, e eu falo isso com uma certa emoção, porque na contramão que o PT estava vindo sofrendo toda essa perseguição e derrotas eleitorais, eu volto em 2016, né? Em Quixadá como prefeito, fruto de quê? Da lembrança dos nossos governos, né? Dos nossos 3 governos anteriores, né? E poderíamos perfeitamente, como alguns fizeram, ter se acovardado, ter negado o PT e não teria passado pelo cerco de perseguição política que eu passei, também pelo uso abusivo de um agente do Ministério Público em Quixadá, que fez contra mim. Hoje, inclusive, a população de Quixadá acha muito estranho por que o Ministério Público, em tudo que eu fizesse, estava lá, questionando, acionando a justiça, e agora o desmantelo, o desmando, as irregularidades, as ilegalidades que é feito no município, pela atual gestão, parece que não tem Ministério Público. Na verdade, eu creio até que o Ministério Público está agindo com a cautela que ele deveria ter agido comigo também, né?
E quando eu falo Ministério Público, para não pessoalizar, porque eu defendo o Ministério Público como instituição fundamental para esse país, né? Fundamental para qualquer democracia, né? Mas, na verdade, naquele período que nós estávamos vivendo, pela onda da Lava Jato, estava tendo uma distorção violenta no uso da justiça para a perseguição política, né? E aí, em Quixadá, eu defendi o Lula, eu fui visitar Lula em Curitiba, levamos uma caravana, fazíamos manifestação, eu prefeito. Então, teve membro do Ministério Público que estava atuando em Quixadá, hoje não está mais, né? Que desenvolveu uma perseguição forais. Se eu tivesse ficado caladinho na minha, negado, não sou PT não, nunca vi, não sei nem o que é, talvez não tivesse passado o que passei. Então, eu fiz parte dessa resistência, né? Para ter dignidade na política, né? Hoje, o que a gente vê é muito comum, as pessoas mudarem de partido a cada eleição, né? O atual prefeito mesmo de Quixadá, antes mesmo de conseguir uma primeira vitória eleitoral, mudou 3, 4 vezes de partido. E já está pensando em mudar de novo, né? Saiu do bolsonarismo, ora vai atrás do governador, ora é Bolsonaro. Então, assim, não, nós temos uma dignidade política. E isso dá credibilidade. E isso cria liderança política e confiança, né? E as pessoas sabem que eu tenho um posicionamento político, ideológico, eu tenho um posicionamento nacional, eu contribuo com a política nacional, contribuo com a política estadual, mas entendo que a política local, ela está acima dos partidos. Então, quando eu governo o município de Quixadá, eu governo para todos aqueles que querem o bem do Quixadá. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O senhor Renato Araújo Carneiro, um quixeramumbiense ilustre, né, que se destacou em Quixadá, foi prefeito de Quixadá, era um grande fazendeiro, proprietário de terra. Quando eu era advogado do sindicato, tivemos muitos embates políticos, né, porque ele defendia a categoria, embora um homem extremamente digno e correto na condução da sua relação com os seus trabalhadores, né? Mas ele representava a categoria, né? Mas na gestão municipal, quando eu fui prefeito, mesmo sem ter me apoiado, depois na minha gestão ele me apoiou. E nós sentávamos, eu bebi na experiência política dele, tá certo? Mas na hora que tinha a questão nacional, ele tinha o posicionamento dele, eu tinha o meu. Então, o povo de Quixadá sabe como eu me posiciono, sabe o que eu faço na política estadual, sabe o que eu faço na política nacional e sabe como eu conduzi, né, a política local para o bem da cidade, para o desenvolvimento da cidade. Então, é isso que faz com que o PT, com lideranças surgindo do povo, né, se torne um partido que não vai ser derrotado assim, destruído como tentaram destruir, né? Porque, na verdade, eu costumo dizer, para concluir aqui, Breno, que o PT é uma trindade, né? O Lula é a organização partidária com a sua direção e militância e é a nação petista, que é um grande eleitorado do povo que, sabe, do povão mesmo que acredita na trajetória e na história do partido. Doutor Hilário, era justamente o ponto que eu queria chegar, era Quixadá. Por diversas vezes foi-se evidenciado o nome do senhor em diversos momentos. Então, quando o senhor fala sobre essa relação, sobre o retorno em 2016 e alguns fatos que deixaram o mandato um pouco conturbado, gostaria de saber aqui, para o Ceará em Pauta, houve uma perseguição política de fato a Hilário Marques e outra, como hoje o senhor definiria a administração quixadaense? Fica à vontade. Sobre o primeiro lado da pergunta, eu já falei. Fui vítima de todo um momento que era nacional, que eu não neguei o PT e que sofri efetivamente um lawfare. O que é o lawfare? O uso de instrumento jurídico para perseguir uma pessoa, né? E é tanto que está aí, não teve... fizeram um afastamento político meu na véspera de uma eleição, que a minha esposa era candidata a deputada federal. 90 dias depois, eu volto, tá certo? Sem nada ter sido comprovado, sem nenhuma investigação ter dado em nada até hoje, né? Então, claro que tinha ali um componente político de desacreditar um político do partido. E estava fácil de pegar, né?
Então, se você dizer, não, eu sou petista, aí alguém chegasse e lhe xingasse, o outro já passava a acreditar porque tinha toda uma campanha nacional anti-PT, né? Então, mas hoje, e aí toda a minha luta foi fazer com dignidade a gestão, uma das melhores, né? Com inovação, com construção, né? Em parceria com o governador Camilo, fizemos um trabalho extraordinário na área da educação, na recuperação da saúde, na reestruturação da cidade, porque Quixadá passou 8 anos abandonada. Todo mundo sabe que a gestão do João foi um desastre. Essa configuração, que era o mesmo que estavam com o João, né? O atual prefeito era o articulador do João. A turma que está com ele é a turma do João. É a turma que vê o município de Quixadá ou a prefeitura como um ambiente de uns amigos se saírem bem, né? Em seus negócios, tirar benefícios da política, né? E a cidade hoje está abandonada. A cidade hoje você tem problema de limpeza. Quixadá sempre foi um bom exemplo de limpeza pública. Tem problema grave de limpeza, principalmente nos bairros, na periferia, abandonada. A saúde, que o médico prometeu fazer hospital novo, que tinha recurso garantido, projeto pronto, terreno doado, né? E a gente só, aqui mesmo, num debate que tivemos, né? A gente só dizia aqui como é que a população vai acreditar numa fake news dessa, né? Então, ganhou. E cadê o hospital? Todo dia fica anunciando, não, agora vai ser com o governador, é o Mano que vai dar o hospital. Ah, mas não tinha o dinheiro garantido, o hospital não era para estar pronto, né? Os postos de saúde abandonado, falta medicamento. O Hospital das Barroso, que é um hospital de média complexidade, né? Chamado de ação secundária da saúde, é um hospital para pegar um idoso moribundo, uma pessoa que já está no final da vida, e acolher bem, dar dignidade, né? E assim o Hospital das Barroso funcionava bem. Eu deixei ele reformado, eu deixei ele conservado, as enfermarias, tudo que eu recebi destruído, né? Hoje está lá abandonado, totalmente abandonado, né? Você não tem nem produção. Qual é a produção que o hospital tem? Zero. Como é que está recebendo recurso? Falta auditoria. Na hora que chegar uma auditoria do TCM, do TCU, porque envolve o Ministério da Saúde, você vai ver a complicação, porque recebe o dinheiro, mas não tem produção, né? Então, a UPA cederam para um OS, né? E a qualidade do serviço caiu, mas as despesas aumentaram. E muito, né? Aí você não tem especialistas, né? Porque nós temos a policlínica, que é no consórcio, mas o município de Quixadá tinha a sua clínica, a sua policlínica própria, tinha os contratos, tinha o cardiologista, tinha o neuropediatra, né? Tinha os profissionais. Olha, mudava-se gente de Senador Pompeu, de Quixerambi, da vizinhança, porque tinha uma criança com uma necessidade de especial, e nós tínhamos a PAPEC, e a PAPEC junto com o município, que bancava tudo, dava todos os profissionais e todo o acolhimento. Hoje tem criança que tinha assistência de fralda, de todo o material que precisa para uma criança que tenha, digamos, uma necessidade severa, né? Alimentação especial, tinha de tudo conosco. Hoje está aí as mães gravando vídeo, né? Mostrando o abandono em que se encontra com as crianças, gravando o seu estado de saúde, porque não tem atenção da saúde pública do município. Isso é uma vergonha para um médico, prefeito, que dizia que ia transformar a saúde. E eu dizia, gente, não vai, porque ele nunca foi médico da saúde pública, foi médico privado, entende de negócio na saúde, mas não entende de saúde pública. E nem gerencia, não sabe nem o que a secretária de saúde está fazendo. Tem menor noção. Isso aqui é uma vergonha para uma cidade do tamanho de Quixadá e pela a tradição que já foi na saúde pública, modelo exemplar que Quixadá já foi. Como fomos na epidemia da Covid, modelo, né? E os equipamentos todos que nós deixamos adquirido. Cadê as ambulâncias? Nós deixamos uma ambulância UTI, uma semi-UTI, nós deixamos 5 ambulâncias. Hoje, sabe, nós fazemos suporte ao SAMU. Hoje o município fica dependendo do SAMU. E nós sabemos que o SAMU, para cumprir toda a regional, não está sempre disponível ali com toda a ambulância. Então nós fazemos suporte.
Hoje está um desastre. Um desastre. Né? Aí você vai para a educação, para a merenda escolar, para o transporte. Uma vergonha o transporte. Não tem fiscalização. Né? É gente dirigindo sem carteira, o pagamento atrasado, os ônibus sem ter nenhuma fiscalização. Né? Você não tem nada novo. A cidade não tem. O que a cidade de Quixadá em 4 anos tem de novo? Absolutamente nenhum projeto. Absolutamente nada novo. 4 anos estagnado. Então, com certeza, esse assunto vai ser muito debatido e o Partido dos Trabalhadores, né, vai disputar as eleições para fazer a comparação. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. É luz, é calor que vem do coração. Educar para mim é fazer parte do desenvolvimento das crianças e eu tenho orgulho de ser professora. Cuidar para desenvolver. Além da educação dos jovens, o governo do Ceará investe na educação das crianças para preparar para um futuro de oportunidades. Nos centros de educação infantil, os pequenos recebem cuidados durante todo o dia, refeições, salas de atividades e materiais que estimulam o desenvolvimento das crianças. Enquanto eles aprendem, os pais têm mais tempo para se dedicar ao trabalho. Sou mãe solteira, meu filho é autista, não tenho com quem deixá-lo e ele aqui eu fico mais tranquila. Pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Né? Compare o que era. Ou seja, é uma administração não mostrou nada e no seu terceiro ano está em decadência franca. Aí você pode até me perguntar, Breno, mas qual é a decadência? Eu vou te dizer. Né? Qual é a agenda de inauguração de obra que a administração tem no seu terceiro ano? 0. Qual é a vida social que a administração propicia à população? Nós fazíamos um mês inteiro de outubro Quixadá da Criança, terminando com uma grande festa. Fazia a cidade da criança, um negócio espetacular. Todos os distritos, todos os bairros e o centro da cidade numa grande festa. Foi uma vergonha, assim, sabe? Se Quixadá não tivesse essa tradição, tudo bem. Mas foi uma festa que não teve nenhum envolvimento. Isso é decadência. Vai ter agora, Quixadá vai completar 153 anos de emancipação política. Tá certo? O que é que está reservado de programação para os 153 anos de emancipação política? No meu terceiro ano,
Nós colocamos uma festa, o festival do chopp, da cerveja. Foi uma movimentação de uma semana com inaugurações e tudo. Nada, está em decadência. Nós implantamos a tradição de pagar sempre entre julho e agosto, às vezes esticava até um pouco em setembro, né, um calendário de pagamento e antecipação do 13º. Às vezes começava em maio, mas nunca passava de setembro. A conclusão, porque os professores, sempre em julho, os professores já recebiam metade do 13º. Até agora não pagou nada, não antecipou nada, não pagou 13º. A metade, quando a maioria dos municípios no Ceará e no Brasil já pagaram a metade do 13º, o governo do estado antecipou, já pagou, né? As prefeituras, a grande maioria já fizeram. Então é uma decadência. Terceiro ano de uma gestão que ia mudar, né? Que ia transformar, que prometeu nova rodoviária, que prometeu hospital do coração, que prometeu hospital oncológico, que prometeu, sei lá, muita coisa. Nós temos tudo isso. Nós vamos pegar e fazer esse apanhado para cobrar. Prometeu uma grande Vila Olímpica, né? Vila Olímpica. Bom, prometeu tanta coisa, mas sequer está conseguindo manter, por exemplo, a areninha que nós inauguramos com o Camilo, com o governador Camilo, né? De forma decente. Sequer está conseguindo manter. Então essa é a situação, lamentavelmente, de Quixadá. E aí as pessoas dizem assim, olha, mas lá em Quixeramobim, né, no meus políticos de Quixeramobim, o pessoal avalia que o prefeito tá bom para Quixeramobim, porque as coisas só estão vindo para cá. Né? Você não tem liderança política. A começar que você tem que falar com o prefeito e com 2 outros irmãos do prefeito para poder alguma coisa ser encaminhada. Né? Isso para mim é escandaloso. Né? A ingerência, né? Escondida, né? Porque se é para ingerir, bota para ser secretário, para ter responsabilidade, para assumir, mas aí bota o cara para fazer as coisas as escondidas, botando o secretário para assinar por ele. Né? Isso é coisa de política muito velha, antiga, né? E de cidades, às vezes, muito pequenas. Não é para uma cidade como Quixadá, como Quixeramobim, cidade de um porte que, sabe, que precisa de liderança política, precisa de inovação, precisa de capacidade de mobilização e precisa de entregas, precisa de dar resultados para a população. E não tem. E nós vamos debater isso. Doutor Hilário, dentro desse prisma de conjuntura política do município de Quixadá, muito se debate sobre o afastamento do deputado Osmar e do doutor Hilário. Gostaria de saber do senhor o que se deu esse afastamento e o que levou o deputado Osmar hoje ser base do prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira. Olha, eu não sei se o deputado Osmar já é base do prefeito Ricardo. Está muito próximo e tudo. Eu só sei que eu apoiei o Osmar, né, na campanha de deputado. Poderia ter sido candidato, o partido queria que eu fosse candidato a deputado estadual. Né? Apoiei o Osmar, organizamos a campanha, né, fizemos a campanha, porque ele não podia subir do palanque, praticamente não andou em Quixadá. Fizemos a campanha para valer, mobilizamos, fizemos uma dobrada com o deputado Guimarães. Né? Ele não apoiou o Guimarães, apoiou outros deputados federais. E terminou a campanha, não conversamos mais. Ainda vou ter uma conversa com o deputado Osmar para saber o que foi. Tá? Porque eu não tenho uma satisfação assim. O que eu vi da mídia é que ele não está fechado, né? E que também ele é governo e que vai conversar com o governo e nós vamos conversar. Eu não vejo que... Sabe, eu não vejo por que o deputado Osmar renegaria, né, uma discussão de um projeto para Quixadá na base do governo Eumano, na base do governo Lula. Né? Não sei o que ele poderia ver. Então eu não posso falar muito sobre isso porque eu não tenho... O que eu tenho mesmo é muito respeito pelo deputado Osmar, porque é uma pessoa que está com 5 mandatos de deputado, pessoa que está na base do governo Eumano,
uma pessoa que se dedica à política, eu sei o quanto é duro se dedicar à política, tá certo? Então eu tenho respeito por ele, mas, Breno, uma coisa assim que às vezes as pessoas não compreendem, como eu falei, eu faço política estadual, faço política nacional e sou partidário, né? Então, na verdade, em Quixadá, nós temos uma força política que não é a força política do Hilário, é a força política do PT. Que não é a força política do PT, é a força política da história daquelas pessoas que se dedicaram, são secretários, ex-secretários, coordenadores, diretores, pessoas que sonharam junto e entregaram à população o melhor. Então isso é o que faz com que o PT seja forte. Então, nós nunca dependemos de fazer conchavo para poder enfrentar uma disputa eleitoral e ganhar. Certo? Então, nós fazemos as conversas, nós procuramos quem quer discutir conosco, né? Então, isso nós vamos fazer a partir de janeiro, né? Quando chamarmos, quando oficialmente eu tiver lançado candidato, né? Porque hoje, como é que nós dissemos? Não, o PT tem um candidato natural que é o Hilário. Agora, por que isso? Porque se aparecer uma pessoa, tá certo, que queira disputar com o PT as eleições, nós estamos abertos para sentar e ouvir e conversar. Mas nós não fugiremos da nossa responsabilidade de defender, tá certo, o correto para Quixadá, que é o fim dessa experiência baseada em mentiras, em fake news, em negociatas políticas para tentar trazer todo mundo. Não dá certo. Uma gestão que quer trazer todos os vereadores para a base e que acha que tem popularidade porque fez um esquema que suplente assumisse, sabe? É uma gestão que não tem o que mostrar para a população e está se apegando à politicagem. Né? Então, o PT está dizendo, isso aí não é para Quixadá. Quixadá tem experiências muito melhores e essas experiências são experiências do PT. E, portanto, o PT vai de novo apresentar, tá certo, e juntar forças para retomar o governo em Quixadá, para alinhar Quixadá com o estado do Ceará e com o governo federal, com o Mano, com o Lula e com o Camilo. Doutor Hilário, eu falo sobre essa questão do deputado Osmar, eu sempre gosto de citar aqui no programa algo que o ex-governador Gonzaga Mota gostava muito de dizer, que a política é muito dinâmica. E alguns veículos de comunicação, eu entendo o contexto da minha pergunta sobre a relação ou o afastamento do deputado Osmar, porque pela história recente do Ceará, o deputado Osmar sempre foi muito próximo do senador Cid, né, ex-governador Cid. E alguns veículos de comunicação mostraram, e até de palavras de Cid, que ele apoia a reeleição do então prefeito de Quixadá, do atual prefeito de Quixadá. Então, pela lógica, então eu estou usando aqui uma especulação, né? Especulações. Pela especulação, cresce dessa composição do deputado Osmar à base. E confesso que para mim é uma novidade, eu acredito que não só para mim, mas como todos os telespectadores aqui do Ceará em Pauta, e a importância da comunicação não era de minha ciência, acredito que nem da ciência de muito do povo de Quixadá, que não houve um diálogo após campanha estadual. Não houve. Não houve um diálogo após campanha estadual. Então, doutor Hilário, dentro desse prisma, aí sentado onde o senhor está, entrevistei um ex-prefeito de senador Pompeu, Antônio Teixeira, e muito conversamos sobre essa questão de sucessão. Uma história política semelhante, claro que em proporções diferentes. E Teixeira disse que o PT voltaria a governar senador Pompeu. E achei uma resposta ousada do doutor Teixeira aqui no programa Ceará em Pauta. Então, dentro desse contexto, o doutor já afirmou que ainda o candidato do PT ainda é um incógnito, ainda vai ser debatido a nível de partido, bem como muito se sonde o doutor como candidato natural, isso é fato, pela trajetória já como prefeito de Quixadá. Doutor Hilário, mas quero saber de você, o prefeito Quixadá também voltará a ser governado pelo Partido dos Trabalhadores? Você acredita nisso? Eu tenho plena certeza. Porque, na verdade, vamos lá. Né? Certeza por quê? Primeiro que em política você não pode estar com dúvidas, né?
Certeza por quê? Porque a atual gestão é um fracasso. A atual gestão foi enganadora, foi eleita com promessas mirabolantes, inexequíveis e que não executou, que não entrega nada, que não cuida da população, que abandonou a saúde, que abandonou a cidade e não tem nada. Você tem ideia, quando você vai procurar mesmo o que foi feito pela atual gestão, você vai encontrar lá atrás a entrega de um óculos da estátua da Raquel de Queiroz, que um vândalo foi lá e tirou, e eles fizeram uma solenidade lá no começo, tá certo? E o pórtico, né, que se diz é a grande obra da cidade, né, que o prefeito fez, um pórtico da entrada da cidade. Na verdade, se o pórtico é a grande obra, imagina o que é a avenida, que fomos nós que fizemos. Avenida, canteiro central, iluminação da entrada da cidade, imagina. Então, se você for comparar que isso seria, esse pórtico de entrada seria a grande obra, e que ela não representa 1/3 em termos de valor de dinheiro investido na avenida e na iluminação, você vai dizer, poxa, essa administração é um fiasco. Total. Essas duas coisas em 3 anos. Né? Então, o PT é uma força política. Vamos lá. Nos últimos, de 92 para cá, o PT disputou todas as eleições para prefeito. Somamos aí 8 eleições. Ganhamos 5. Ganhamos 5. E toda a vida que nós... eu não fiz o meu sucessor, na primeira gestão não tinha reeleição, eu volto depois disparado. Fiz o sucessor, o cara... fui reeleito, fiz o sucessor, o cara não conseguiu conduzir bem, tá certo? Recebemos digamos, a cobrança da população, já estava naquela crise toda em 2012, tá certo? Aí nós perdemos a eleição. Aí veio quem? João, um fiasco. Aí nós voltamos. Aí veio toda aquela perseguição e tudo, veio o atual prefeito. Um fiasco. Significa o quê? Que nós voltaremos. PT voltará a governar Quixadá. Porque, vamos lá, o atual prefeito passou prometendo tudo, queria me imitar, né? Aí fez tudo para levar o Bolsonaro a Quixadá. Foi um fiasco a saída do Bolsonaro a Quixadá. Né? Fez tudo. O que o Bolsonaro inaugurou em Quixadá? O que o Bolsonaro anunciou para Quixadá? 2 anos de um prefeito bolsonarista, de convicção, de um prefeito que se cercou de todos os métodos de fake news, de mentira, de uso das articulações dessa história que nós já falamos aqui, que eu não quero repetir, tá certo? Do bolsonarismo, leva o presidente Bolsonaro em Quixadá, uma carreata que ele pegou, aliás, gastou bem 10 mil reais no posto de gasolina, da presidência da República, né? Aí, o que ele anunciou? 0. Inaugurou? 0. 2 anos. Então, qual é a perspectiva? 0. Agora, nós temos que aliar Quixadá com a nova perspectiva. Nós temos que reabrir a unidade de biodiesel da Petrobras, que para o prefeito é um elefante branco, que não deveria existir, esse discurso atrasadíssimo. Nós temos que ampliar a Universidade Federal do Ceará, em Quixadá, a presença, tá certo? Que hoje tem 6 cursos, fomos nós que levamos com o presidente Lula. As 3 vezes que o presidente Lula foi em Quixadá foi para inaugurar coisa, inaugurar biodiesel, inaugurar a universidade, IFCE, lançar programas nacional em Quixadá, tá certo? Então a população vai dizer, poxa, mentiram, perseguiram, fizeram tudo, e eu posso dizer de boa, Breno, eu não fiz uma oposição a essa tal gestão. Essa é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista, está quase 1 ano que eu não dou entrevista. Essa é a primeira vez que eu estou dando entrevista, falando duramente, tá certo? Porque eu sei o que o povo está sentindo, está sofrendo em Quixadá, tá certo? Criticando essa gestão. Mas eu deixei a gestão fazer. Eles me perseguiam. O que fizeram? Nada. Nada. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV.
Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV. A nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. É zero, né? Portanto, se nós fizermos a composição certa, fizermos o diálogo correto com a população, compararmos o que foi as mentiras, o que foi a gestão, tá certo? Com o que nós fizemos, né? E mostrar a realidade do governo Elmano, do governo Lula e a necessidade de Quixadá voltar a ser governado pelo PT, eu não tenho dúvida de que a população vai dizer, do pragmatismo justo da população, vai dizer que é melhor, tá certo, voltar ao PT. Como disse, não, o Hilário não tem apoio do presidente Bolsonaro, né? E eu nunca quis me chegar para o presidente Bolsonaro, pelo contrário, defendia o Lula e acusava todo o autoritarismo, a ditadura que queria ser implementado. O Hilário está fora, tem toda essa mentira, essa perseguição, essas fake news, então vamos experimentar o Ricardo. Agora a população vai dizer, bom, experimentamos, não gostamos, não fez nada, e agora mudou porque o governo é o Elmano e o governo é o Lula. Então nós queremos quem? O PT de volta a Quixadá. Por isso que eu digo que eu tenho certeza, convicção, né? Mas certeza é o discurso político. Toda eleição é disputada, é dura, e nós estamos preparados para fazer essa disputa. Permita-me um pouco da ousadia, doutor Hilário. Eu sempre escutei, desde cedo, sempre fui alucinado por política, sempre gostei de política. Lá no meu berço, que é Madalena, e sou envolvido com política desde os 8 anos de idade. Era aquele menino que ia para o comitê pegar santinho, inclusive no comitê do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Adorava, que era muito bem recebido. Na época sempre fui, até hoje. Mas sempre ouvi que voto não se transfere. Sempre ouvi. Isso é eu que estou dizendo, isso é uma coisa que sempre ouvi. E quando o doutor fala que o PT voltará a Quixadá com a certeza política, vários nomes, é claro que ainda serão sondados, e não quero jamais invadir aqui a discussão que isso é algo partidário. Isso não me cabe, não me é de competência. Mas há esse alinhamento de que voto não se transfere. Que é muito difícil, é mais difícil fazer um sucessor do que se reeleger. São sempre discursos que eu vi na minha trajetória política. E eu gostaria de saber do senhor como você interpreta isso, de que voto não se transfere. E qual a segurança do Partido dos Trabalhadores de Quixadá? Porque, olha, essa história já é velha. Então, senhor, essa história já é muito velha. Eu gostaria, inclusive, que se o doutor quiser
o espaço para fazer esse esclarecimento, que é justamente a questão da desaprovação das contas pela Câmara de Vereadores, do recurso que ainda se aguarda, e muitas pessoas em Quixadá acreditam que o senhor não está com as contas aptas a disputar uma eleição. Então, sinta esse espaço confortável para responder essas minhas duas perguntas. Primeiro, há uma segurança dessa, se eventualmente não vir a ser o doutor Hilário o candidato do PT em Quixadá, essa segurança, mesmo que voto não se transfira pela cultura popular, e como se encontra essa situação perante a Justiça pela Câmara de Vereadores. Fique à vontade. Pronto. Breno, a população quixadaense já se acostumou de que, em relação a Hilário Marques, ele sempre agiu com sinceridade e honestidade naquilo que se comunica com a população. Desde que começou essa onda de uso da justiça, de tentar prejudicar através de uma denúncia, de uma conta, montar toda digamos, uma articulação para desaprovar uma conta, que foi vergonhoso a desaprovação da minha conta de 2018. Ela veio com parecer favorável, ela veio aprovada do TCE, né? E o prefeito passou a comprar vereador, né? Passou a oferecer troca de cargo, empregar pai de vereador, mãe de vereadora, né? Que estava na nossa base, para poder criar uma maioria. Atrasou, passou o prazo de 90 dias que tinha para apreciar as contas, atrasou, só isso já é anulado na hora que a justiça apreciar, atrasou, tá certo? Para poder conseguir impedir que um vereador assumisse, né, para poder votar, porque ele tinha tirado licença, e aí, quando foi para voltar, eles não deixaram, né, fizeram todo tipo de estripulia para tentar conseguir um fato político, dizer, ele tem uma coisa desaprovada, por isso não pode ser candidato. Isso é falso. Se fosse verdadeiro, eu diria, gente, eu não posso ser candidato, vamos lançar logo outro aqui. Né? Eu diria, quando eu digo que nós estamos... Porque não... o PT de Quixadá tem o meu nome para disputar as eleições. Tá certo? Conhecido, tem história, todo mundo me conhece, todo mundo sabe. Tem os que gostam, tem os que não gostam. Né? Nós vamos dialogar com todos, tá certo? E, então, não tem por que eu estar me lançando agora. Né? Não tem por que eu estar me lançando, o PT quer lançar, o PT quer falar. Eu digo, não, gente, vamos discutir. Né? Eu abri um diálogo com o Sérgio Onofre, um jovem advogado, destacado, disputou as eleições passadas, tá certo? Abrimos um diálogo, vamos conversar. Né? Quem mais? Quem é outras forças políticas que nós podemos agregar? Então não podemos chegar com um nome. Né? Agora, se dissesse assim, mas e o PT tem? Não tem, o Hilário. Aí você disse, mas se o Hilário não puder? Eu vou dizer só dentro de casa mesmo, para não ir mais longe. Tem a Raquel. O que você queria mais? Deputada estadual 4 vezes, secretária em Fortaleza, secretária do Estado, secretária do município, presidente da Companhia Docas, né? Mestrado, você não sabe, é melhor do que eu. Né? Seria a primeira vez, inclusive, que já teria uma mulher prefeita. Aí você pode dizer, você está lançando a Raquel prefeita? Não, estou deixando eles doidos. Então, a gente só dentro de casa nós temos. Né? Podemos ainda ter um príncipe da política para oferecer. O PT de Quixadá está preparado. Agora, eles que fiquem doidos, tentando me impugnar, tentando criar uma narrativa de que eu não posso ser candidato, fiquem loucos, porque eles vão estar com os burros na água, porque o PT vai ter candidato. E o que o povo vai discutir é qual foi a entrega. O que esse prefeito fez? Cadê? Vamos mostrar as mentiras do prefeito da campanha, como age. Olha, todo mês o prefeito lança uma ordem de serviço. Então, se você for trabalhar, bom, se todo mês tem uma ordem de serviço, então era para todo mês ter uma inauguração. E essas ordens de serviço ficam onde? Perdida, não consegue terminar um calçamento.
Fizeram a promessa lá para fazer um calçamento da FADAT, a universidade e tal. Conseguiram uma emenda com o capitão Wagner. Tá certo? O calçamento ficou pela metade até hoje. Começaram a fazer um calçamento lá no Boto. Eu deixei as pedras, deixei todo o projeto pronto. Nada. A única coisa que continuaram, e se você for comparar a qualidade, foi toda aquela reforma do centro. Que eu iniciei, deixei lá tudo preparado, todo o projeto nosso. Né? Então, só continuidade. Mas nós começamos a climatizar todas as escolas. Não comprou um ar-condicionado para nenhuma escola. E nós deixamos quase 50% das salas de aula de Quixadá, ou mais, com ar-condicionado climatizado. Escolas inteiras climatizadas. Reformadas e climatizadas. Né? Com laboratório de informática, com tudo. Qual a inovação dessa gestão? Zero. As estradas da zona rural, que nós terminávamos com o inverno, ia rareando, nós já estávamos com máquinas contratadas. 5, 6 máquinas trabalhando, fazendo tudo. Aí, quando você vai pegar as contas da prefeitura, das máquinas, se você for ver a realidade, você vai dizer, tem algo estranho nisso. Tem algo estranho nisso, porque gasta R$1 milhão, quando nós gastávamos 300 mil, 500, 400, 350, 400 mil, gasta R$1 milhão e tanto, e não tem as estradas feitas, está a população reclamando das estradas. Tem algo errado nisso. Né? Então, na verdade, eu digo assim, agora você pode perguntar, mas Hilário, você teria vontade de voltar a ser prefeito? Justamente minha próxima pergunta. Eu tenho um bom de vontade. Eu amo Quixadá. Poderia não, meus amigos, mas dizem, não, rapaz, não seja não, se prepara para ser deputado federal. Né? Eu estou trabalhando no Palácio do Planalto. Desde que eu saí da prefeitura de Quixadá, eu só fui aprender mais ainda. E para que isso? Eu fui ser secretário em Fortaleza, fui ser secretário executivo do governo do estado, passei 4 meses, 5 meses sendo secretário executivo, política sobre droga, vivenciando a política do estado. Né? Aí o Camilo me chama para ser secretário do município de Fortaleza, passo 1 ano sendo secretário do desenvolvimento, direitos humanos e desenvolvimento social. Né? E agora eu fui para o Palácio do Planalto para me inteirar de tudo do governo federal. Isso não é de graça, isso é para trazer para o Quixadá. Agora, depois de 4 vezes prefeito de Quixadá, você realmente quer interditar que não tem um outro nome? Não quero. Eu quero que, se surgir um nome tal, a gente está disposto a discutir e a encaminhar. Agora, se não surgir, aqui diz o cearense, né? Você junta aí a fome com a vontade de comer, né? Aí você tem o meu nome para ser candidato e tem a vontade de voltar a ser prefeito para fazer com que Quixadá saia desse atraso que essa gestão colocou. 4 anos de atraso, retrocesso. Retrocesso da cultura política, retrocesso do cuidado da população, retrocesso na infraestrutura da cidade, retrocesso na incapacidade de liderança política da cidade. Eu projetava Quixadá. Eu e o PT, e os meus secretários, projetavam Quixadá. Vamos pegar aqui, Juliana Câmara, secretária de saúde do município. Respeitada no Ceará inteiro, até em Brasília. Quem é a secretária de saúde de Quixadá hoje? Tem quem saiba. Quem é a secretária de educação? Eu mesmo não sei. Porque não tem expressão, porque não tem nada. Urbanismo de Quixadá, o que é que está fazendo pela cidade complexa, desafiadora? Eu deixei mais de 30 ruas contratadas com dinheiro em caixa para fazer calçamento, não terminaram essas ruas, faz 3 anos. Né? Então, assim, eu não posso ver Quixadá assim, e o PT vibrante como é, e até Lula cobrando. Até Lula cobrando. E aí, como é que é? Vamos retomar Quixadá? Vamos. Né? Então, assim, eu poderia, né, dizer, mas Quixadá tem... Eu não quis citar outros nomes aqui, para não dizer que eu estou lançando o nome. Tá certo? Até porque eu acho que nós temos que, primeiro, fazer conversa com aliados. Vamos fazer agora, conversa com os aliados. Mas eu quis dar um exemplo
para eles ficarem mais loucos ainda, né? De que só dentro de casa a gente já tem solução. Agora tem que convencê-la, né? Não sei se a Raquel estaria topando com a mesma vontade que eu estou, né? Mas eles vão ficar loucos. A partir depois dessa entrevista, eles vão correr em TCE, em Tribunal de Contas, em tentação na Justiça, procurar e tal, mas em vão. E eu sou advogado e sei bem disso. Eu não iria fazer uma articulação toda política e dar essa convicção aqui. Agora, tentam todo dia. É a coisa mais impressionante do mundo. Como eles... Aliás, contrataram os advogados de Quixadá todos, né? É uma vergonha, Breno. O município de Quixadá, ele já ultrapassou os 54%. Né? Está em 56%, alguma coisa e tudo. O município de Quixadá, para responder lá uma demanda do Ministério Público, o prefeito, antes de viajar para Israel, que foi passear, né? Ele, inclusive é vergonhoso, né? Porque foi passear, a mulher postou, tal, fez casamento de novo, tal, aquela coisa. E ele exonerou 176 pessoas. 176 pessoas, exonerou. Eu fiz um levantamento. O salário médio, porque tem os que ganham 6, 7, 8, e o que ganha 2, 1,5 e tudo. O salário médio dessas pessoas vai dar R$4.000, sem os encargos. R$4.000. 176 pessoas, ele exonerou. Quando você vai ver os cargos, o município não precisava. Por quê? Porque o município não precisava dessas pessoas? Porque essas pessoas não estão trabalhando, não estão fazendo nada. E foi por isso que foi listado para ser exonerado. Mas 2 dias depois o vice-prefeito botou para dentro e ficou. Na minha conta aí, multiplica 176 por 4.000, nós vamos ter aí quase R$8.000. Vamos ter quase 800.000. 704, a assessoria aqui está me dizendo. 700, quase R$800.000 por mês. Você multiplica por 12, na verdade com o 13º por 13, né? Você vai ter aí uma conta de alguns milhões por ano. Quase 10 milhões por ano. Você multiplica por 4, vai dar quase 40 milhões. 40 milhões de obra em Quixadá, em qualquer município, né? É muita coisa. Essa atrapalhada deles de fazer a divulgação, a exoneração e publicar no Diário Oficial de 176 pessoas e 2 dias depois recontratar, serviu para uma coisa, para a gente saber que tem muita gente ganhando sem trabalhar na Prefeitura de Quixadá. Isso é escândalo. Você pode abrir um processo, uma investigação, né? Então, enquanto isso, eles ficam perseguindo, atrás, falar com advogado, falar com não sei o que, deputado, para ir ver, não sei o que, uma coisa, uma conta minha. Perseguição. Nunca fiz isso. Porque eu acho que a gente tem que fazer na política, discutir a política e dar resultado. Quando você tem um mandato, dê resultado. E é isso que nós fazemos, Breno. Por isso que nós o PT vai voltar a governar, porque Quixadá, a população sabe que tem grandes projetos que nós podemos trazer, efetivamente podemos trazer, que nós planejamos, que nós temos liderança, que nós sabemos e temos aliança correta, concreta com o governador Elmano e com o presidente Lula. Além do apoio importantíssimo do nosso líder do governo, o deputado Guimarães. Doutor Hilário, quero dizer que foi um prazer lhe receber aqui no Ceará em Pauta. Acredito que, de verdade, com toda sinceridade, foi um dos melhores programas que gravei, até porque tenho uma admiração muito forte pelo município de Quixadá. Estudei em Quixadá durante 5 anos, já foi uma segunda casa. Passei 5 anos da minha vida no município de Quixadá, um município do qual tenho um carinho muito especial. As pessoas de lá conheço muitas pessoas durante minha vivência acadêmica e são pessoas do qual eu nutro um carinho imenso. Sempre ouvia falar, para além da política também, da advocacia de Hilário Marques. Então, para isso, o programa
foi muito honroso. Essa casa, o Ceará em Pauta, a Sertão TV, o sistema maior de comunicação estará sempre aberto para quando o senhor quiser retornar, falar dos projetos, falar da UBQ, de Quixadá, falar sobre as lideranças, falar sobre política, tomar um café ou talvez uma cerveja, uma dosezinha de 150. Essa casa aqui vai estar aberta para o senhor, para os correligionários também, porque esse ambiente é um ambiente democrático, esse ambiente é um ambiente de conversa. A gente faz política lá fora, a gente faz política aqui, e as pessoas precisam saber quem está apto, quem está proposto a representá-las. E para além disso, conhecer o que eu falei no começo do programa. O Ceará em Pauta é um programa que tem, para além de informar, uma função pedagógica, fazer com que as pessoas conheçam. Então, para mim foi uma honra, deixo o espaço aberto para que o senhor faça suas considerações finais. Breno, eu que agradeço a você, agradeço a Sertão TV, agradeço ao Grupo Campo Maior, né? Foi muito agradável, né? Você realmente conduziu muito bem, quebrou o gelo, deixou à vontade, fez as perguntas, né, na provocação correta, né? E é assim que a gente consegue, né? Foi o que nós combinamos, disse, olha, eu não tenho, pergunta o que você quiser, porque é na hora que eu me inspiro para falar a verdade, né? Aquilo que será a resposta e não fabricar uma resposta. Então, muito obrigado, tá certo? Agora eu quero assumir um compromisso contigo. Pois não, fica à vontade. Em janeiro, quando a gente for oficializar quem é o candidato do PT à Prefeitura de Quixadá de 2024, sabe, uma semana antes eu vou ligar para você em primeira mão para dizer. Perfeito. Esse compromisso está sendo feito, os ouvintes, os telespectadores estão ouvindo, e eu faço outro compromisso com você. Eu faço questão de me fazer presente no evento de homologação. A gente fecha aqui esse compromisso ao vivo. Fechado o compromisso. Valeu, obrigado, hein? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Essa foi mais uma edição do Ceará em Pauta e eu aguardo você na próxima semana. Um cheiro no coração e até lá.